Gênesis 19, os versículos de número 15 ao 17, diz-nos a seguinte informação, dá-nos a seguinte informação. Olha o que diz o texto. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Versículo de número agora 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos seus olhos, e mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando minha vida, mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição, e eu venha a morrer também. Veja o versículo agora, de número 28, é isso? Vamos ver, 23. Olha o texto. 23. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, Yahvé, o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Versículo 26. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Amém? Amém. Esse é o texto que nós vamos tomar aqui para a nossa meditação. Queridos, o Senhor Jesus, ele fez menção desse episódio, é o único em gênero, dizendo lá em Lucas, no capítulo de número 17, e versículo de número 32, Jesus ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante. É o único texto onde você vê Jesus dizendo para lembrar-se, e ele faz menção deste episódio, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Os dias de Ló haverão de se repetir. Eles se repetirão, porém, não de forma assim localizada como foi, mas sobre todo o planeta. Então, os filhos de Deus, diz o texto sagrado, que quando isso acontecer, ele aparecerá de uma forma clara, visível, para todas as pessoas em todas as partes da terra. É a nossa esperança, é a nossa bendita esperança e expectativa de vermos Jesus retornando, regressando para buscar a sua igreja. Tu tem essa esperança, amado? Então, na medida em que os dias aí se aproximam desse glorioso retorno que nós aguardamos do Senhor Jesus, a sociedade em que nós estamos inseridos, aonde nós vivemos, ela tem se tornado uma sociedade relativista, né? Ela realmente tem romanceado os princípios e os mandamentos da palavra de Deus, e tudo isso tende a um negócio chamado a apostasia. Então, tudo isso haverá de acontecer, e não de uma forma, como dizíamos aqui no início da nossa fala, algo localizada, mas sobre toda a terra, diz o texto sagrado, porque Jesus disse que assim será também na vinda do Filho do Homem, será como foi nos dias de Ló. Você já leu isso, né? Então, Jesus, ele falando então sobre isso, diz que assim seria. Então, na época de Ló, foi naquele lugarzinho localizado, bonitinho. Jesus falou que se expandiria. Isso não acontecerá simplesmente em um local. Toda a terra haverá de experimentar esse negócio aqui. Então, eu e você precisamos vigilância, falei comigo, vigilância, e sermos gente consagrada ao Senhor, e consagrados ao Senhor. É necessário para todos os cristãos que são fiéis. Isso é de importância vital, que nós estejamos preparados para esse momento. Então, como eu disse aqui, é necessário então que nós que aqui estamos vivos
e nessa expectativa da vinda de Jesus, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a palavra de Deus, esperando essa bendita redenção. Porém, essas coisas irão acontecer sem dúvida, né? Então, isso é um dos principais temas e dos ensinos de Jesus aqui nos evangelhos, falando sobre nós termos esse cuidado de observarmos a palavra de Deus, olharmos para ela e não deixarmos de sermos vigilantes. Então, qualquer distração, não que eu queira dizer para você e doutrinar você aqui nessa noite que a pessoa que vai ser salva e estará com Jesus estará por conta de um esforço próprio. Eu não entendo assim, não vejo dessa forma. Eu não terei com Jesus, não haverei de estar com Jesus por conta daquilo que eu estou fazendo, da minha esforço, né? Isso pesa demais sobre a pessoa. Nós cremos que aquele que em Cristo, por Cristo Jesus foi salvo, ele com certeza recebe tudo o que é necessário para viver uma vida boa aqui por baixo e uma vida de vitória até que Jesus volte. Cristo isso ou não? Mas eu e você precisamos não nos distrair, porque distração não é bom, pode pegar de surpresa. Então, qualquer distração espiritual pode ser fatal. Aqui na vida da mulher de Ló foi fatal. Foi fatal, como ocorreu aí com essa mulher chamada mulher de Ló, que nem nome tem, era só a mulher de Ló. Então, não fala que é o nome dela, fala que só a mulher de Ló. Independente do quanto duas pessoas, irmãos, sejam pessoas próximas, íntimas, isso não garante de que todos irão para o céu. Você sabia que a igreja aqui reunida, que nós nos reunimos aqui, nós temos que ter uma consciência de uma coisa. A igreja de Cristo é uma coisa, e pessoas que se reúnem é outra coisa, né? Nós precisamos ter essa consciência. Então, em todo lugar haverá aqueles que foram salvos e aqueles que estão fazendo hora dentro de uma denominação. Então, nós precisamos ter aí muito cuidado em relação a isso. Quanto a isso, eu tenho que tomar cuidado, para que de repente eu não descanse o meu coração em algo que não tem motivos para descansar. Eu deveria me preocupar. Então, independente do quanto as pessoas, como eu disse para você, sejam íntimas, sejam da mesma família, não há qualquer garantia de que ambas venham a ter o mesmo destino eterno. Nós vemos aqui, Ló era uma pessoa, esposinha dele. E o texto diz que, por um momento, ela vacila, e é um ímpeto, ela desobedece e acaba se tornando nessa estátua, que diz a palavra, né, de sal. E Jesus, ele recomenda-nos, eu acho que a gente tem que levar isso muito a sério, porque Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, a certeza da salvação, ela deve estar, sabe aonde? Não na reunião. A certeza da salvação tem que estar no meu e no seu coração. A certeza da salvação tem que estar em cada pessoa que comunica e diz ter crido em Jesus. Que um dia, como nós costumamos dizer, sinceramente, recebeu o sacrifício do Senhor para o seu resgate pessoal. Eu quero ler mais um texto para nós podermos meditar. O Romanos 8, veja o que diz Paulo, versículo de número 16. Romanos 8, 16. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte no versículo 16. Então, como eu disse para você, o que, na verdade, te dá a certeza da salvação não deve ser uma observação de um rito religioso, mas ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Isso é uma coisa que eu preciso ter e você também. O próprio Espírito testifica, testemunha em nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Então esse testemunho não é algo externo, é algo que acontece lá dentro de nós. Então, querido, mas como eu te disse, precisamos tomar
assim, cuidado, sermos vigilantes para, de repente, não estarmos aí enfrentando alguma dificuldade que Deus não queira. Então, o Senhor, Ele faz menção aqui da mulher de Ló em Lucas, advertindo lá, como eu já disse para você, e lembrando-nos para que não venhamos a cometer os mesmos erros, ou o mesmo erro. Lembrai-vos da mulher de Ló. Está lá em Lucas 17:32. Qual foi o erro da mulher de Ló? Primeira coisa que nós gostaríamos de considerar aqui nessa noite. Ela deixou-se contaminar pela cidade onde ela morava. Você sabe que Jesus disse que nós somos nós somos o sal da terra e somos também a luz do mundo. Tem duas coisas que Jesus disse que nós precisamos fazer. Nós devemos, no ambiente onde nós estamos, em casa, na empresa, na escola, na faculdade, onde estivermos, nós temos que ser essas pessoas que influenciam e não somos influenciadas. Amém? Ou não? Sal serve para o quê? Dar o sabor, para a preservação também dos alimentos. Então, Jesus disse que é assim que deve ser. E ela deixou-se contaminar pela cidade onde morava. Está certo, nós não vamos ficar considerando, Ló fez a decisão errada, lógico que fez, mas ela deixou-se contaminar. Então, veja o que diz o texto sagrado para mim e para você que estamos aqui nesse mundo. Abra sua Bíblia lá em 1 de João, no capítulo número 2, versículo de número 15 e até o versículo de número 17. Primeira carta de João, nós temos aqui uma recomendação do apóstolo dizendo o seguinte. 1 de João 2, 15 ao 17. Diz o texto: não ameis... Meu Jesus, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos entender o seguinte. Primeiro, João está dizendo que filho de Deus não ama o mundo. Não somente não ama o mundo, mas também não ama nada que nele existe. Porque se assim for, o amor do Pai não está em nós. E o versículo de número seguinte, o versículo de número 16, pois tudo o que há o que há no mundo? As paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você crê nisso aqui mesmo? Então essa é a palavra de Deus a nós aqui nessa noite. Ela se deixou contaminar pela sociedade, pelo local onde ela estava, pela cidade onde ela morava. E o João, ele escrevendo-nos, ele diz que nós também devemos tomar cuidado. Por quê? Porque eu não posso amar o mundo. Então, o primeiro erro dela foi contaminar-se pela cidade onde morava. E nós também temos que tomar um cuidadinho com isso aqui. Porque ele diz que quando nós não tomamos cuidado com isso, nós podemos, de repente, despertar uma paixão grande pelo mundo. Vira um amor por ele. Não é verdade? Você vê que a orientação de João é que o que há no mundo deve ser algo que eu devo rechaçar da minha vida. Vamos pensar um pouco aqui, irmão. Aí ele diz, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, escuta, o que nós mais temos ouvido nesses últimos dias é que Deus, parece que Ele quer muita gente com muita ostentação no meio dele. Existe a ostentação, né? A moçadinha, hoje o cara pega um cara falido, que canta uma porcaria, investe nele, dá para ele, não dá, né? Compra um carro, uma BMW, enche ele de cordões, né, de essas coisas, o cara fica todo com essas ostentações, canta uma musiquinha lá, você acha que aquele cara, na verdade não é. O que ele está fazendo? Ele está investindo nele, as pessoas compram isso, e hoje é moda, então, essa questão da ostentação. E no nosso meio também tem esse negócio da ostentação gospel.
Verdade. Então, o que nós precisamos? Você vê que tudo que o João está dizendo aqui é o que muita gente dentro da igreja procura. Não estou falando aqui, mas é verdade. Procura. Enfrentam e determinam e buscam e fazem de tudo para ter aquilo que a Bíblia diz para que ele não tenha. Ele pode até ter essas coisas desde que ele não ame essas coisas. Porque à medida em que a pessoa tem isso e o seu coração se volta para isso, ele passou a amar isso. E ele está amando o quê? Um sistema. E qual que é o sistema? O sistema do mundo. O sistema do mundo. Então, João está dizendo-nos que o amor ao mundo, tudo aquilo que nele há, quando isso acontece, o amor do Pai não está em mim. Não está. Não é que há um pouco, não existe. Porque essas coisas, essa ostentação toda, essa concupiscência dos olhos e essa soberba da vida, não vem do Pai, mas procede do mundo. Então, o que acontece aqui? Nós tomando a mulher de Ló, que Jesus faz essa recomendação, estamos tentando pensar aqui e cremos que de fato ela havia se contaminado pela cidade onde morava. Então Jesus está dizendo em outras palavras aqui através de João: você está no mundo, mas você não pode se contaminar com ele. Amém? Amém? Então, outra coisa que acontece aqui com essa mulher. O Tiago, no capítulo 4, versículo também de número 4, agora, apóstolo Tiago, 4 e 4 de Tiago, ele diz o seguinte aqui sobre isso. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então você vê que ela está contaminada pela cidade e ela se apega ao quê? Ao pecado. Então, em outra tradução, ele diz: infiéis, não adúlteros, mas infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar amiguinho do mundo, né? Porque em acontecendo isso, nós nos tornamos inimigos com Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos, ontem o pastor também fez menção aqui, Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do vosso entendimento. Amém? Do vosso entendimento. Então, não vamos ter cuidado, porque de fato isso é muito sério. Terceira coisa que nós gostaríamos de considerar aqui: ela não levou Deus a sério. Não levou Deus a sério. A primeira coisa que você vê quando o anjo fala com eles, né? Fala com Ló e toda a sua família: sai, vai embora, não olha para trás. E ela não levou isso a sério. Lá em Hebreus, no capítulo 10, abra sua Bíblia em Hebreus 10, o versículo de número 29 ao 31, nós temos aqui uma declaração que não vamos ficar discutindo essa questão do ultraje ao Espírito da graça, o que aconteceu de fato, mas preste atenção nesse versículo de número 29 ao 31 de Hebreus, capítulo de número 10. 29 ao 31. Diz o texto: julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre quem? Seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do Deus vivo. Então, olha que coisa. É bom a gente levar Deus a sério. É bom levar Deus a sério. Então, quando Deus fala para ela e orienta eles a fazer algo, você vê que parece que ela não levou isso muito a sério, não. Então, o terceiro erro dela foi não levar Deus a sério. Então, o texto de Hebreus, agora falando-nos a nós, porque é fácil nós ficarmos falando da mulher do Ló. Mas diz: olha, Carlos, você toma cuidado, porque há um severo castigo, e você acha que com mais severo castigo você julga, vós serás considerado digno aquele que
calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Esse negócio de aliança, isso é muito sério. A Bíblia diz que nós estamos aliançados com o Senhor, não é? Ou não? E essa aliança é uma aliança de sangue, né? Não é uma aliança onde você foi lá e fez um contratozinho num cartório. Essa aliança ela foi efetuada por um preço altíssimo, que é o sangue de Jesus. Então eu não posso brincar com essas coisas, porque Deus, Ele julgará todo aquele que de repente procede de uma forma de não levar a sério aquilo a qual Deus de fato quer que levemos. E ele diz aqui que, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos dos deuses. Escute uma coisa, irmão. Eu fico pensando assim, às vezes nós vemos: Senhor, ora vem, Senhor Jesus, vem logo. Você sabe que o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, será bênção para quem sobe. Mas é um dia de castigo. É um dia de julgamento. Né? Como que uma pessoa, né, que de repente está namorando essas coisas, está vivendo uma vida dúbia, e de repente fica falando essas coisas? Escuta, esse dia não será tão glorioso assim, será glorioso para aqueles que estiverem de fato assim em Cristo Jesus. Amém? Mas ai daquele, porque o texto diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quarta coisa que nós gostaríamos de considerar aqui, o versículo diz que ela então, ela duvida, porque quando o texto diz não olhe, e quando ela olha, ela duvidou da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, trazendo para nós em Gálatas, no capítulo 6, versículos de número 7 e 8, ele diz o seguinte, Gálatas 6, versículos de número 7 e 8, diz o Paulo: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar o quê? 7, 5, 6, a partir do 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se permite o quê? Zombar. É tipo assim, imagina, Deus não vai fazer nada. Não vos enganeis, Deus não permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Interessante. Então, existe dois tipos de semeadura. O que semeia na carne e o que semeia na questão do Espírito. Ele está dizendo exatamente isso. Pois quem semeia para a sua carne, vai colher o quê? Ruína. Então, nós precisamos levar a sério isso e fazermos essa semeadura, mas para o Espírito, porque do Espírito nós colheremos ao que é eterno. Então, ela duvida da palavra de Deus. E há muita gente semeando para a carne achando que vai se dar bem espiritualmente. Não funciona, está semeando na carne, vai colher ruína. Mas quando semeado no Espírito e para o Espírito, colheremos a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Ela, dentro disso que estamos pensando, houve uma duvidou da palavra de Deus. Ok? Ela também brincou com o pecado. Você sabe que o pecado é algo prazeroso, né? O pecado é prazeroso. O pecado dá satisfação. Né? Se o pecado não desse satisfação, nós não tínhamos tanta recomendação na Bíblia para nós resistirmos o pecado, fugir dele, não é verdade? Porque ele é prazeroso. Ele nos traz uma satisfação. Porém, o que nós precisamos saber é que essa satisfação, ela produz morte. É uma satisfação que é produzida momentaneamente e que trará uma consequência funesta. Então, quinto erro dela, ela brincou com o pecado. Nós não devemos brincar com o pecado, amém, amados?
Amém? Verdade, não prevemos. Eu não estou falando que nós não temos dificuldades e não pecamos. Eu estou falando que nós não devemos brincar com o pecado. Né? Todos nós temos dificuldades. Todos nós que aqui estamos, uma hora ou outra, vamos ter uma dificuldade com as nossas fraquezas. Porém, não brinque com o pecado. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11, veja o que diz o João. 22, 11. Há uma recomendação aqui, para mim e para você, que estamos aqui vivendo nesse mundo, esperando o retorno de Jesus. Ele vai voltar, não vai? Pois é. Então o que a gente faz? Que a gente tem essa consciência. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Você não é injusto, né? Então, quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. É simples assim. Qual que é a recomendação? Você é justo? Pratique justiça. Você é santo? Busque a santificação. Continue a buscar. Continue fazendo progresso nessa sua vida de santificação. Agora, ele diz que aquele que é injusto, o injusto não tem como você buscar justiça. Ele vai buscar injustiça mesmo, não é verdade? Porque é uma questão de semente. Isso fala de senhorio. Então, ela brincou com o pecado, e o pecado produz isso. Então, a palavra de Deus vem e nos recomenda e nos exorta a que nós que somos do Senhor e que temos o nosso coração voltado para Ele e que somos dele, a buscarmos uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de justiça. Amém, amados? Amém, gente? Pureza, santidade, justiça é o que Deus espera de nós. Nós temos dificuldades, temos lutas, temos muitas das vezes algumas fraquezas, porém Deus quer que nós continuemos buscando aprimorar a nossa santificação pessoal, porque a santificação absoluta, aquela que Deus aceita, Ele já fez na cruz por você. Você crê nisso? Não tem esse negócio que você vai santificar para Deus te receber. Você busca santificação porque você já foi santificado por Ele. Santificação pessoal, né? Amém? Pessoal. Então, você vai se dedicar, você vai... E eu também. As coisas que agradam ao Senhor, por conta que já não temos mais o domínio do pecado sobre nós. Porque se nós tivéssemos o domínio do pecado sobre nós, quem ia querer santificar-se, não é verdade? Para nós seria natural, normal, por exemplo, né? Vivermos uma vida, imagina, isso aqui é por aqui mesmo, vamos viver, e vamos viver de qualquer jeito, vamos viver a vida, vamos usufruir, afinal de contas, eu sou filho de Deus, e eu preciso ser feliz. Então, ela brincou com o pecado, então fale comigo, com o pecado não se brinca, não é verdade? Ou não? Outra coisa, ela brinca tanto com o pecado e quem brinca com o pecado não evita o pecado. Lá no Salmo 1, versículo de número 1, que vocês conhecem tanto. Nós estamos lendo bastante texto hoje, hein? Vamos lá, Salmo de número 1, você conhece lá, nem precisa colocar aqui, eu sei que você sabe, mas vamos lê-lo. Salmo 1, versículo também de número 1. 1. Diz o texto. Salmo 1, 1. O que está escrito aí? Oh, Jesus, ajuda a gente a ler aqui, vamos lá. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Já pensou? Estou indo para a reunião. De quem? Dos zombadores. Não. Na verdade, o que Deus está falando? Abençoado com felicidade, homem. Homem aqui não é macho. Homem aqui está falando do gênero humano. Homem e mulher. Entendeu? Tanto o homem quanto a mulher. A do homem. Esse negócio não é para as mulheres. Não, é para você também, irmã. Bem-aventurada é a irmã, bem-aventurado o irmão. É para todo mundo, amém? Eu fui ler na igreja, mas ainda bem que ele não fala para mim, fala só para o homem, estou fora disso. Você que pensa. Abençoado com felicidade o homem e a mulher, né? Que não segue no conselho dos ímpios e não se deixa influenciar. Quer dizer, tem uma postura, né, Nádia?
tem uma posição. Tem gente que é tão assim, né? Ele se posiciona, aí vem uma outra pessoa, fala uma coisa, daqui a pouco ele pensa diferente, sabe? Forma um momento. Não, você tem que ter uma postura, servo de Deus, não é verdade? Chamar de pecado o que é pecado, né? É simples, você tem uma postura. Então, porque você não está sendo influenciado. E uma das coisas que às vezes nos influencia tanto, às vezes não precisa nem sair dentro de casa, né? Dentro de casa mesmo, começam a vir as influências e começam a ditar situações na vida que desagradam a Deus, trazem dificuldades, trazem momentos difíceis. Então o texto está dizendo, olha, você precisa evitar o pecado. Como que se evita o pecado? Você não deve deixar-se influenciar pela conduta dos pecadores, né? Às vezes, você já viu, às vezes nós pensamos assim, puxa, se eu morasse em tal lugar, seria melhor para mim, né? Ou se eu possuísse aquilo outro, né? Se nós tivéssemos algo mais, podia fazer mais coisas. E às vezes nós somos estimulados a fazer isso, porque nós vemos outras pessoas terem as coisas, não é verdade? Tem lá e desejamos algumas coisas. Está errado? Isso é uma influência, está influenciando. Ontem eu estava vendo uma reportagem, um senhor, acho que é um carpinteiro, um homem trabalhador, fazia suas economias, e estava lá juntando, de repente ele teve uma ideia. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar armas e vou alugar para os caras assaltar. Verdade, assim eu vou ficar melhor de vida. Está no Chilindró, um homem, idoso já, vai para a cadeia. Um grupo de jovens, inclusive estava fazendo o plano de vir aqui para o interior, tinha assaltado diversos comércios, enfim. Os caras assaltaram. Não, nós precisamos melhorar de vida. Você olhar para os caras de boa família, gente boa, não tem passagem pela família, gente da sociedade. Sabe? Todo mundo, bom dia, garoto bom. Se reuniram, Danilo, e entraram, fizeram uma quadrilha e começaram a assaltar. No primeiro assalto rendeu 500 pilas, opa, beleza, dividiu, acabou, vamos para outro. Foram pegos, está vendo? Por quê? Porque às vezes se deixa influenciar, não é verdade? Amém, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado, e às vezes você vê que isso surgiu de repente. Satanás é assim, ele surge, ele traz assim essa coisa de momento, faz isso, faz aquilo, faz outro, né? Não é assim? Pega a pessoa, isso deixa-se influenciar. Então nós precisamos, talvez por isso a Bíblia, o apóstolo Paulo recomenda, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é? Porque a palavra de Cristo vai fazer o quê? Vai fazer resistência a isso. Não é, Gira? Faz resistência, porque está na alma. Você sabe que aquilo é contrário. Você resiste a uma tentação, mas você resiste. Por quê? Porque você não está sendo influenciado. Você tem a palavra de Deus como a âncora da sua alma. Não entendeu? A âncora da alma. Alma, pensamentos, sentimentos. Está querendo ir para lá, mas tem uma âncora. A âncora é aquilo que sustenta lá o navio, que segura ele, né? Põe lá e desce as âncoras. E vem as ondas e fica lá, né? Mas não sai dali. Então, nessas horas vem as tentações, vem as dificuldades. Você até balança, né? Vai, mas fica firme. Porque é uma âncora, né? Não adianta ficar, irmão, toma cuidado para você não pecar, senão você vai para o inferno, sabe aquelas coisas? Toma cuidado para você não... Quanto mais falar de pecado, aí que o povo peca. Tem que falar para ele, você precisa receber a palavra de Deus para ser a âncora. Âncora, não é verdade? Então, queridos, ela brincou com o pecado, ela não evitou o pecado. Então nós devemos evitar o pecado, amém? Amém, irmãos? Pecado é algo que realmente nos distancia de Deus e nos leva a situações não boas, não somente a nós, porque o pecado é assim, ele sempre não faz o mal só ao que faz o pecado, o que comete, ele também traz consequência para aqueles que estão ao redor da pessoa, estão com ele, como também a bênção do Senhor, não é verdade? A obediência, quando nós obedecemos, os irmãos, quando vocês obedecem aqui a Deus, vocês abençoam todo mundo aqui, é verdade, abençoado, abençoa, a sociedade é abençoada, a família é abençoada, a igreja é abençoada, porque nós estamos fazendo algo que agrada a Deus, isso atrai a presença de Deus, isso atrai a bênção de Deus para nós,
E não somente para nós, mas para as pessoas que estão conosco. Então, o salmista está dizendo, não se deixa influenciar pelos pecadores, pelos ímpios, não anda, ele é abençoado, ele é feliz, ele é abençoado com a felicidade, é o homem que segue, que obedece ao Senhor, mas aquele que não faz, ele traz consequência muito difícil. Primeira coisa, ele vai começar a ser influenciado e ele vai participar de uma roda que são as rodas dos escarnecedores, dos zombadores. Ele se assenta na reunião dos zombadores. Mas, diz o texto 2, ao contrário, sua plena satisfação está onde? Onde está a satisfação desse homem que teme ao Senhor? A sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? Aleluia. Então ele medita dia e noite. Dia e noite na Bíblia, não é assim, tipo dia e noite para nós aqui, né? Tá dia, tá bom. Quando tá dia, tá bom demais. Quando tá de dia é bom, né? Na nossa vida, né? Tá indo tudo bem. Nem Nádia, tá indo tudo bem. Dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Aleluia. Não é verdade? Não é assim que a musiquinha dá? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso é bom demais, olha, está indo tudo bem, meus filhos estão uma bênção, minha esposa, aquilo é aquilo é uma oliveira frutífera abençoada, né? Ô, gente, vocês parecem que estão vivos, né? A igreja, aleluia, sem nenhum problema, só me dar alegria. Jesus, como é bom te servir. Eu amo o Senhor demais, olha, eu nem faço nada, Jesus tem me abençoado tanto. Isso é dia, né? Você está indo bem, parece que não tem crise, né? Não é, irmão, isso. Não tem crise, está indo tudo muito bem. Mas de repente, uau, o tempo enegreceu, a coisa ficou preto, chegou noite, e é tudo de repente, não dá nem assim, começa a baixar aos pouquinhos, não, chega assim, ó. Aí ele falou, mas não tem problema, seja de dia ou seja à noite, a palavra do Senhor sempre será lâmpada para os pés e luz para o caminhar. Não é? Aí diz, olha, ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do medita nela de dia e diz, ontem foi bom, nós chegamos aqui, fizemos um louvorzão, foi legal, levantamos, foi muito bom mesmo, cara, foi muito bom, mas tinha que estar, né? E não tinha que não está, assim, não está bem. Não dá vontade de levantar a mão. Tem que continuar adorando, louvando a Deus. Ou não? Irmão. Louvando a Deus. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí esse cara, essa pessoa, esse cidadão do céu, da terra, que está aqui na terra, mas ele é do céu. Não é? Ele é como árvore. Fala, é como árvore. Mas ele sabe, alguns irmãos acham que ser como árvore é ser sem fazer. Não, ele é como árvore plantado à margem de águas correntes. Aleluia. Já pensou, irmão? Águas correntes, Nadinha, toda hora, você recebendo as suas raízes, a água corrente, será como essas águas correntes, e dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Aí está um bom lugar, uma boa coisa para nós testarmos nós, né? E o que eu estou fazendo está prosperando? Não, depende do que você entende como prosperidade, né? Depende. Mas à luz da palavra de Deus, está prosperando? Está indo bem? As coisas estão acontecendo? Olha, eu estou enfrentando... Não estou falando de luta, estou falando se as coisas estão prosperando. O texto está dizendo, olha, e tudo quanto realiza prospera. Tudo. Não é algumas coisas, tudo. Então, não é o que ocorre com os ímpios. Então, por isso que eu tenho que evitar o conselho dos ímpios. Porque o que acontece com os ímpios? Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Já pensou juntando palha no dia de vento, assim, bastante vento? Você está tentando juntar aquelas palhinhas, coloca lá e joga para lá. Você teve aquela experiência de varrer um quintal num dia que está assim, bastante vento? O vento leva para lá e leva para cá, e você vai... Você fica louco. Aí eu falo, esse é o salário do que fica na roda dos ímpios. Ele fica juntando e não consegue. Aí vem o vento e espalha. Jesus ajuda. Então o que acontece? A pessoa acaba vivendo uma vida a qual não tem a ver com o Senhor. E às vezes está dizendo, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Não tem aleluia para Jesus num negócio desse. Então Jesus quer que tudo que nós fizer
prospere. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus para eu tomar água. Então, brincou com o pecado, lá a mulher, né, que nós estamos tentando pensar aqui, não evitou, e tudo isso vai levar a uma condição. Ela olha para... Sabe por quê? Porque geograficamente ela já tinha sido tirada, só que o coração dela não fora tirado. Irmão, não é o fato. O que vai resolver é o meu coração. Jesus disse que aonde estiver o tesouro, aí estará o quê? O coração, não é? O tesouro dela estava onde? Em Sodoma. Estava na cidade, não estava lá. Então, não é questão de geográfica, aonde eu estou, ou o que eu faço, é a questão do coração. Então o texto está dizendo que ela então olha, e quando ela olha para trás, aí acontece a coisa. Então Lucas, vamos ver mais esse texto para nós finalizarmos a nossa meditação. Lucas 9, o versículo de número 61 e 62. Lucas 9, 61 e 62. Vamos ver o que diz o Lucas. Veja o que o Lucas está dizendo aqui. É interessante. Aí você fala, o que esse texto tem a ver com isso? Tudo. Tem tudo a ver. Para que nós possamos ter um melhor entendimento, vamos ler a partir do versículo 57, como hoje o tempo está favorável a todos nós? Vamos lá. Né? Lucas 9, 57. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a quem? Declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Então Jesus está lá caminhando, aí chega uma pessoa: veja Jesus, eu vou te seguir, por onde o senhor for, eu vou, por onde for. Aí começou a cantar aquela música: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Acho que o irmão foi inspirado aqui, né? Onde quer que for, irei. Aí Jesus falou: por onde quer que andares. Aí Jesus pode dizer: que bom, mais um. Vamos aumentar aqui a quantidade de discípulos. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas, e as aves do céu têm os seus, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está querendo me seguir? Tu já parou para pensar nesse negócio? Você quer mesmo estar comigo? Tem certeza? Você já, fez o cálculo? Por quê? Porque raposa tem covis, ave dos céus tem ninho. Se você quer me seguir, saiba de uma coisa: Jesus era bem transparente. Eu não tenho nem travesseiro, tem nem onde repousar a minha cabeça. Eu durmo na casa dos outros aí. Está querendo me seguir? É isso aí. Você está entendendo ou não, irmão? Os caras ficam lendo textinho isolado. Viu, irmão, como é fácil seguir Jesus? Você que pensa. É bom seguir Jesus, me dá casa, carro, mulher, dá esposa, dá tudo. Olha lá. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar Eita. Aí vem outro. Entretanto, a outro homem, Jesus faz o quê? Um convite. Um se oferece e o outro Jesus faz convite. Esse Jesus é incrível, né? Aí ele faz um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite primeiro sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios. Tu. Não falou para todo mundo, mas falou para tu. Específico. Tu. É um chamado específico. Tu. Porém, vai e proclama o reino de Deus. Então, um se oferece, Jesus disse para ele, sabe por que Jesus disse para ele? Porque aquele cara não ia com ele mesmo. Por que ele foi direto com ele? Olha, é assim, esse aqui Jesus, ele faz um convite específico, diz para ele, e diz o que ele deveria fazer. Não é o caso aqui como Abraão, quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você nem sabe para onde é. Aqui não, Jesus é específico. Tu vais e faça o quê? Proclama o quê?
O reino de Deus. Devia ser um crente assim da igreja. Estava assim com Jesus. Jesus falou, você já está há bastante tempo. Tu vai lá e faz isso. Aí ele falou, ok. Outro ainda lhe prometeu, Senhor. Aí lá vem os caras da promessa. Senhor, eu te acompanharei. Sabe aquelas coisas que você quer barganhar com Deus? Sabe, Jesus? Eu vou fazer isso. Olha, se papai se converter, se mamãe se converter, se meu filho se converter, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou te servir o resto da vida. Já viu essas coisas? Gente, parece que vocês estão aqui comigo. Outra ele prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então, segundo as aqui Jesus, nós temos algumas coisas aqui que aprendemos com Jesus, pessoas que estão qualificadas e aquelas que não estão. É só você olhar o texto e você vai vê-las. Há uns que acham que podem fazer, mas que Jesus sabe que não pode. Há uns que Jesus designou, mas que ele não quer fazer porque, às vezes, há uma coisa que ele acha que é mais importante a ser feita, enquanto Jesus diz, mas tu, o que é mais importante é você o quê? Proclamar o reino de Deus. E muitas das vezes a pessoa ela simplesmente quer abster-se de ouvir a voz de Deus e simplesmente não o segue. E há outro ainda, né, que diz aqui o texto, que Jesus faz o convite e ele argumenta que ele primeiro teria que sepultar o pai, né? Então, a quantas das vezes nós temos pessoas que Deus os chama especificamente, fala com a pessoa, e a pessoa, não, Senhor, quando acontecer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ele fica postergando, ele fica aí jogando para frente a decisão. Então, Jesus está dizendo que gente assim não é apta para o reino de Deus, tá certo? Então, o versículo número 61 e 62, o outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Tá certo? Amém, gente? Então, ela olha para trás e ela se tornou em quê? Uma estátua de sol. Você sabe que aquela estátua significa de uma vida infrutífera, improdutiva. Esse negócio de fazer para Jesus e olhando para trás é improdutivo, não funciona, não vai adiante. Então nós temos que ter essa consciência de, como disse o grupo Logos, quem tem posto a mão ao arado não pode olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e fértil, tem serviço e profissão. Amém? Então, o que nós vemos aqui nesse textos onde nós comentamos aqui nessa noite os erros da mulher de Ló? Primeiro deles, vamos somente repetir, vamos orar e fazermos o culto das nossas contribuições nessa noite para podermos estar encerrando esse momento. Primeira coisa que ela fez que não deveria ter feito, ela deixou-se contaminar pela cidade onde morava. Então, você sabe que às vezes as pessoas falam, mas eu não gostei, não fui eu fiz porque... Não, ela se deixou contaminar. Não há esse negócio, não tem como tentar sair fora de uma situação que você é consciente que deveria fazer e não fez. Segundo, ela se apegou ao pecado. Então, Tiago diz que esse tipo de amizade não dá certo, porque isso, quem assim procede, se torna inimigo de Deus. Terceiro, ela não levou Deus a sério. Nós precisamos levar a sério o que Deus diz. No versículos que nós lemos aqui em Hebreus, diz que Deus, Ele é um Deus que julgará o seu povo. No quarto erro que nós consideramos aqui nessa noite, ela duvida da palavra de Deus. Deus havia dito, não olhes, não faça assim, os anjos orientaram. E ela então o fez, e há um texto de Gálatas que nós lemos aqui dizendo que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Quinto erro que consideramos aqui nessa noite, ela ficou de brincadeirinha com o pecado.
Então, o texto que trouxemos aqui para nós, para a nossa realidade aqui, atual, no momento, é que nós devemos viver aquilo que diz Apocalipse 22, 11. Devemos continuar praticando a justiça e continuar a santificar-nos. Amém? Sexto, ela não evitou, não somente ela brincou com o pecado, mas ela acabou entrando por esse caminho. O salmo que nós lemos, de número 1, ele fala sobre bem-aventurado é esse homem, essa pessoa, essa mulher que não anda aí pelo conselho do ímpio, nem de pecadores, e nem se assenta à roda desses escarnecedores. E o sétimo e último, isso tudo redundou em olhar para trás, o que fez com que ela se tornasse essa pessoa a qual a Bíblia diz, uma estátua de sal. Isso fala de vida infrutífera. Vamos ficar de pé? Em nome do Senhor.